Fala Dev, hoje é um dia muito especial que a gente vai fazer esse projeto aqui de portfólio. Esse aqui é um projeto feito 100% com HTML e CSS e hoje a gente vai aprender como que a gente faz ele. Esse aqui é um projeto que a gente tem aqui uma primeira parte principal, que a gente está apresentando quem que é o Dev do portfólio. A gente tem uma foto aqui, tem um botão. A gente tem esse header aqui que ele fica estático, então conforme a gente vai rolando a página, ele continua aqui, mesmo que a gente vá lá para baixo. Ele continua aqui esse header. A gente também tem algumas skills aqui que a gente colocou com essa animação aqui nesses cards, então isso aqui é bem bacana da gente fazer, ó. A gente também tem alguns projetos desse portfólio aqui. A gente tem também esse mesmo efeito aqui quando a gente passa o mouse por cima. E aí aqui a gente tem um formulário de entrar em contato. Então aqui a gente consegue colocar o nosso contato para a gente entrar em contato com esse dev no caso. E aí aqui ele tem uma validação de formulário. Quando a gente clica, ó, ele fala que a gente precisa preencher esse formulário. E a gente tem um footer aqui também. Então é um site bem bacana. Ele tem essa paginação aqui das abas, ó. Se a gente clicar em sobre, ele vem aqui para o sobre, tem as skills, tem os projetos e tem o contato. A gente consegue navegar pelo site aqui. Então esse aqui é um site bem legal e também tem, quando a gente carrega a página, ele tem essa animaçãozinha aqui, ó, que ele mostra as coisas entrando na tela, é bem legal. Então a gente vai fazer isso só com HTML e CSS. Lembrando que você precisa ter o Visual Studio Code instalado, você já deve ter aí, mas só para relembrar, é só você pesquisar por Visual Studio Code no Google, clicar no primeiro link e começar o download lá. A instalação é bem simples. Então eu estou com o meu VS Code aberto aqui, a gente só precisa instalar uma extensão para a gente poder trabalhar, que é a extensão Live Server. Então a gente precisa vir aqui na barra da esquerda e clicar aqui em extensões, ó. Vamos clicar aqui. E aí a gente digita Live Server. Essa extensão serve para a gente poder ter updates automáticos no nosso site. Então, automaticamente, quando a gente salva o nosso arquivo HTML, ele já vai atualizar na página. Então, essa extensão aqui, essa primeira, você pode instalar ela, só clicar em instalar que vai aparecer aqui. E aí, depois de instalado, ele já vai estar disponível para a gente poder usar. Tá, beleza. Então agora que a gente tem a extensão, já temos o VS Code, a gente pode começar. Eu estou aqui no meu PC e eu criei a pasta Página Portfólio, que é essa pasta aqui que eu acabei de criar. Você tem que criar uma pasta para você conseguir colocar os seus arquivos, seu arquivo HTML, seu arquivo CSS, porque a gente vai abrir essa pasta lá no VS Code. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então com o VS Code aberto aqui, eu vou vir em Arquivo, na barra aqui de cima, ó, a gente tem algumas opções, a gente vem em Arquivo e Abrir Pasta, essa opção aqui. E aí a gente vai abrir a pasta que a gente criou. Então a pasta que eu criei é essa aqui, ó, Página Portfólio. Você vai abrir a sua pasta que você criou aí no seu PC. Vamos clicar aqui em selecionar pasta e ele vai abrir aqui pra gente. Beleza, então a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre, né, é a gente criar o nosso arquivo HTML. Então a gente vem aqui nessa barra da esquerda aqui e a gente pode vir nesse ícone aqui, ó, para criar um novo arquivo e a gente coloca index.html. E aí aqui a gente vai fazer aquela estrutura básica do nosso HTML, que é o quê? Primeira coisa é a gente especificar aqui o doctype. A gente digita sinal de menor, exclamação e doctype. HTML e sinal de maior. Esse aqui é para especificar a versão mais atualizada do HTML. A gente coloca isso aqui por conta da versão. Depois a gente vem aqui e abre a nossa tag HTML. Então vamos colocar HTML. Fecha a tag, ele vai fechar automaticamente. Desde já a gente já especifica que a linguagem é português, então a gente vem aqui, ó, e coloca o atributo lang é igual a, e aí a gente coloca pt, que aí a gente está especificando que a linguagem é português. Aí aqui a gente vai declarar as duas tags principais aqui do nosso código, que é o que? O head e o body. A gente vem aqui e declara o body aqui embaixo. A gente só está montando a estrutura normal do HTML que a gente já conhece, só para a gente poder abrir lá no navegador e a gente poder visualizar. E aí, por último, aqui dentro da tag head, a gente vem e coloca a tag title. Tag title, lembrando, é o título que fica lá em cima da nossa página. Vamos colocar aqui, desenvolvedor. Maravilha, a gente salva. Lembrando que para salvar você pode apertar Ctrl S, ou você pode vir aqui em Arquivo e Salvar. Ele tem até aqui o atalho Ctrl S para você poder salvar. Com essa página aqui, como que a gente faz para poder abrir a página com o Live Server? A gente vem aqui no nosso arquivo, index.html, a gente aperta com o botão direito, e aí a gente vem aqui na primeira opção, ó, abrir com o Live Server, ou se tiver aí também Open with Live Server. A gente clica nessa primeira opção,
e ele vai abrir no navegador. Show de bola, ele abriu aqui pra gente e você pode ver que ele abriu com o título da página desenvolvedor, quer dizer que está funcionando realmente. Então beleza, agora a gente consegue começar a criação aqui da nossa página. Eu vou deixar as duas páginas aqui abertas, ó. A página que a gente está desenvolvendo e a página pronta para a gente usar como base aqui para a gente fazer. Então a primeira coisa que a gente nota no nosso site é esse header aqui, ó, essa barra de cima. Essa é a primeira coisa que a gente vai começar a implementar. Então ele tem o texto aqui, no caso eu coloquei JC porque é o meu nome, no caso você pode colocar as suas iniciais. E aí ele tem também aqui uma barra de navegação que com sobre, skills, projetos e contato. É isso que a gente vai fazer. Então aqui no código a gente já declarou o nosso head, a gente vai vir aqui no nosso body para a gente poder declarar o nosso header. Então a gente vem aqui, abre uma tag HTML e coloca header. Dentro desse header, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma barra de navegação, a gente vai ter os nossos links ali de navegação. Então para isso, o que a gente vai fazer? Declarar uma nave, uma tag nave. Essa tag nave, ela especifica justamente aqueles links de navegação, que é uma navbar, para a gente poder navegar pelo site. Primeiro a gente vai ter as nossas iniciais ali, a gente vai ter aqui as iniciais seguida dos links aqui. As iniciais a gente pode colocar numa div. Então aqui eu vou colocar uma div, dentro dela eu vou colocar as minhas iniciais, JC. No caso você coloca as suas iniciais. Logo abaixo aqui dessa div que a gente tem as iniciais, a gente vai ter os links propriamente ditos. Como esse link é uma listagem de links, a gente tem uma lista de links ali, a gente pode colocar numa UL. A UL, lembrando bem, é a nossa tag para poder especificar uma lista de itens. Então a gente vem aqui embaixo, declara uma UL, opa, está em caps lock, UL. E aí aqui a gente vai ter uma série de LIs com um link dentro. Então a gente vai colocar LI, abre e fecha, e dentro dele a gente vai ter uma tag A. Lembrando que a tag A é a tag do link. Então a gente vem aqui e coloca uma tag A. Vamos só ver aqui quantos links que vão ser. Vão ser 4 links. O sobre, a skills, projetos e contato. Então aqui a gente coloca mais uma LI com uma tag A dentro. LI com tag A dentro. E mais uma LI com tag A dentro. Beleza. E aí aqui dentro do A da tag link a gente vai colocar os nomes, que no caso é sobre. Embaixo a gente vai ter skills, logo abaixo também vai ter projetos e contato. Se a gente salvar e voltar lá, a gente vai ter justamente isso aqui, ó, uma lista de links e a nossa logo aqui. Isso aqui é como se fosse a logo do nosso site que a gente colocou as iniciais. Beleza. Nesse tutorial aqui, eu vou fazendo o HTML conforme a gente vai fazendo o CSS também. Eu não vou deixar para fazer tudo do HTML e depois fazer tudo do CSS, porque para mim o entendimento quando a gente faz uma seção de HTML e depois uma seção de CSS é melhor para poder entender. Então agora que a gente fez o header, agora a gente vai estilizar o header. Como que a gente faz para poder importar um arquivo CSS aqui? Se a gente lembra bem, primeiro a gente precisa criar o arquivo CSS. Então a gente vem aqui na barra da esquerda, para poder criar um novo arquivo, e a gente vem e coloca styles.css. Beleza, criamos nosso arquivo CSS aqui, a gente vem no HTML, e aí para importar o CSS, a gente tem que vir dentro da tag head. A gente vem aqui e declara uma nova tag, que vai ser a tag link. Essa tag link, a gente vem aqui dentro dela, coloca uma propriedade chamada rel. Esse rel, ele é para especificar qual que é a relação desse link que a gente vai colocar. Então a gente está falando o seguinte, a gente tem um arquivo externo e a gente está especificando o que é esse arquivo externo. Ele é um style sheet, ele é uma folha de estilo. E onde que está esse arquivo que a gente quer linkar aqui? Ele está aqui, ó, href, a gente está especificando onde está esse arquivo, e o nome dele é styles.css. Beleza, show de bola. Vamos salvar isso aqui. E aí, para a gente testar se deu certo, vamos vir no styles.css e a gente vai colocar uma classe de teste aqui, ó. Uma classe não, na verdade a gente vai selecionar todos os elementos, abre chaves e a gente coloca um background como sendo red. Vamos salvar só para testar, para ver se o CSS está funcionando. Quer dizer que está funcionando, porque como ele deixou a página vermelha, então o CSS está realmente linkado. Show de bola. Aqui no CSS, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos apagar isso aqui.
E aí a gente vem e declara um estilo aqui, que na verdade é o asterisco justamente. Que é para quê? A gente quer selecionar todos os elementos da página e resetar os estilos. Porque, por padrão, quando a gente cria um arquivo HTML, ele já vem com alguns estilos pré-processados. O browser ele já coloca alguns estilos ali. Só que não é isso que a gente quer começar do zero. Então a gente coloca isso aqui, ó, asterisco, vírgula, asterisco, dois pontos, before, vírgula, asterisco, dois pontos, after. Abre chaves. Isso aqui a gente está especificando literalmente todos os elementos da página. A gente quer aplicar esse estilo aqui em todo mundo. Isso aqui é só para a gente tirar os estilos padrões da página. E aí a gente vem aqui e coloca um margin como sendo 0, um padding como sendo 0 e um box sizing como sendo border box. Se a gente vier aqui na nossa página, ó, se você observar, o nosso estilo ele está dessa maneira aqui, ó. Se a gente vier e salvar, vamos vir aqui, salvar esse arquivo. Quando a gente volta, você vê que ele tirou todos os espaçamentos que ele tinha aqui. Então é justamente isso que a gente queria. A gente queria tirar os estilos padrão da página. Isso é só uma configuração inicial que a gente precisa fazer. Agora eu vou voltar aqui no index.html de novo e eu vou criar algumas classes para o nosso header. Como a gente quer estilizar ele, a gente precisa criar algumas classes para a nossa nave, para a nossa div, para a nossa UL, para a gente poder estilizar aqui no styles.css. Então, para a nave, eu vou criar aqui uma classe chamada container. Para a div, eu vou criar uma classe chamada logo, porque esse aqui é como se fosse o logo do nosso site. E para a nossa UL, eu vou vir aqui criar uma classe chamada nave-links. Esses aqui são os links de navegação, por isso que a gente colocou aqui. Show de bola. Vamos salvar. E aí no styles.css, agora a gente vai estilizar esses caras. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é vir aqui embaixo e eu vou declarar um novo estilo, que ele tem esse nome aqui, ó, root, abre chaves. O que é esse root? Ele é para a gente especificar algumas coisas que a gente vai utilizar durante todo o nosso código. Então imagina que eu tenho uma cor, por exemplo, um código de cores que ele é hashtag 1D4GF. Sempre que a gente for utilizar esse código de cor, a gente não quer ter que ficar digitando esse código aqui, ó, porque é um código meio difícil da gente decorar. E a gente não quer ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V. Para isso, a gente declara como se fossem variáveis no CSS. É como se fossem aquelas variáveis que a gente tem no JavaScript, e aí a gente começa a utilizar elas. Então, como que a gente declara essas variáveis aqui? A gente vem, declara o nome dela. No caso, eu vou declarar aqui, cor, de fundo. Esse aqui, então, vai ser o código da nossa cor de fundo, que vai ser hashtag F0, F4, F8. Esse aqui é o código da nossa cor de fundo. Depois, a gente vai ter cor de texto, que vai ser esse código de cores aqui, ó, hashtag 1A202C, que ele vai ser ali quase um azul escuro. A gente também vai ter um cor primária, que vai ser quase que um azul, vai ser um hashtag 4299E1, vai ser esse código de cores aqui. A gente também vai ter uma cor secundária, cor secundária, como sendo essa aqui, hashtag 2B6CB0. E aí a gente também vai ter uma fonte, vamos colocar aqui, fonte, como sendo Inter. Vou colocar essa fonte aqui por enquanto. Então, esses estilos aqui, a gente vai poder utilizar durante todo o nosso código. Sempre que eu precisar utilizar essa cor aqui, é só eu chamar cor de fundo. Sempre que eu precisar utilizar essa cor aqui, é só eu chamar cor primária e assim por diante. Fica mais fácil pra gente. Tá, então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar a estilizar esses caras aqui, então, os nossos links. Primeiro, eu vou estilizar a nossa logo. Então, eu seleciono aqui ela com ponto logo, abre chaves. Eu vou colocar um font size como sendo de 1.5 rem, que esse aqui é o tamanho da fonte que a gente está especificando. Um font weight, que é o peso da fonte como sendo bold. Aqui a gente está setando a fonte como sendo negrito. E aí aqui a cor, color, como sendo. Para a gente utilizar essas cores aqui que a gente criou, a gente precisa de uma palavra-chave, que é a palavra var, como se fosse uma função. A gente coloca var
abre parênteses, e aí aqui dentro do parênteses a gente coloca qual que é a cor que a gente quer utilizar, que a gente declarou aqui. No caso, eu quero utilizar essa cor primária aqui. Então aqui dentro eu vou colocar traço, traço, cor primária. Se a gente salvar, você vai ver que ele já aplicou aqui os estilos que eu queria. Beleza. Agora aqui nos nossos links, a gente vai vir aqui embaixo, vamos declarar ponto navelinks. Quem que é o navelinks? Se a gente voltar aqui no HTML, ó, você vai ver que navelinks é a nossa UL. Então a gente está estilizando ela. Então a gente seleciona o ponto navelinks, abre chaves, e aí a gente coloca display como sendo flex, para a gente começar a utilizar a flexbox. Lembrando que a flexbox ela serve para a gente posicionar os elementos ou na vertical ou na horizontal. E a gente vai colocar um list style como sendo none, que é para ele forçar nenhum estilo aqui na nossa lista, nem aquele estilo com bolinha, nem com tracinho, nem com número. Se a gente salvar, ó, ele aplicou a flexbox aqui, ó, ele colocou um elemento do lado do outro. Beleza? Agora a gente vai arrumar o espaçamento. Tá vendo que ele está muito grudado aqui também? Então eu quero colocar um espacinho entre cada link. Vamos arrumar isso. Para isso a gente seleciona o ponto nav, links. E aí quem que a gente quer estilizar? No caso, eu quero estilizar as nossas LIs. Eu quero colocar espaços nas LIs. Então eu venho aqui, coloco navelinks e seleciono a LI que está dentro de navelinks. Abre chaves. E aí aqui eu vou colocar um margin left, que é para colocar uma margem à esquerda como sendo de 2 rem, esse valor aqui. Se a gente salvar, você vai ver que ele já colocou esse espaço aqui pra gente, então já não está mais junto. Agora a gente vai estilizar o nosso a nossa tag de link. Então a gente vai colocar primeiro uma cor nela. Então a gente vai vir aqui e vai selecionar o nosso ponto nav links e a gente vai selecionar o a, que é o nosso link, e a gente abre chaves. Aí aqui a gente vai colocar um color, como sendo, a gente quer colocar como sendo aquela cor de texto que a gente declarou aqui em cima, ó. Tá vendo que a gente declarou aqui, ó, cor de texto? A gente vai colocar aqui, ó, color como sendo var. Primeiro a gente precisa colocar esse var aqui para ele puxar as nossas variáveis e a gente coloca traço, traço, cor de texto. E a gente vai colocar também um text decoration como sendo none, para ele não ter nenhum detalhe nesse link, a gente não quer sublinhado, a gente também não quer outra cor. Se a gente salvar, ele colocou aqui pra gente a cor de texto, só que como ela é muito parecida com o preto, ele fica parecendo preto mesmo, mas já já a gente vai ver no contraste como é que vai ficar. Se você observar bem, a gente colocou aqui uma fonte, só que a fonte ela não aplicou, ela está com a fonte padrão do browser. Se você observar, ó, aqui a gente declarou a nossa fonte como sendo Inter, só que ele não aplicou ela. Por que ele não aplicou? Porque a gente não está usando essa fonte aqui, a gente só declarou ela. Então como que a gente faz para poder usar? Aqui embaixo, ó, tem que ser embaixo do root, a gente não pode colocar em cima do root, porque as nossas cores estão sendo declaradas aqui. Então tudo que a gente precisar usar vai ter que ser embaixo do root. Aqui embaixo a gente coloca o body e a gente coloca um font family como sendo var. Como a gente vai utilizar essa fonte aqui, a gente precisa utilizar o var. E aí aqui dentro a gente coloca traço, traço e fonte. Uma última coisa para a gente fazer é a gente vir aqui na nossa fonte, ó. Tá vendo que a gente colocou a fonte Inter? Às vezes, ele não vai puxar para a gente essa fonte Inter. Às vezes, ele não vai conseguir entender que é essa fonte que a gente quer. Então, a gente precisa colocar outras fontes como opção para ele, como segunda opção. Então, é como se fosse assim. Se eu não achar a fonte Inter, eu vou usar outra fonte. Se eu não achar essa outra fonte, eu vou para outra fonte e assim por diante. Então, depois do Inter aqui, a gente coloca vírgula. E aí, a gente vai colocar a fonte Arial, com o A maiúsculo, vírgula, a fonte sans serif. Que aí a gente está fazendo exatamente isso aqui. Se ele não achar a fonte Inter, a gente vai usar Arial. Se ele não achar Arial, a gente vai usar a sans serif. E aí se a gente salvar e voltar lá, você vai ver que ele já mudou a fonte aqui pra gente. Então sempre que ele não achar uma fonte, ele usa a próxima. Beleza, show de bola. Agora a gente vai declarar aqui no nosso root mais uma variável, que a gente vai chamar ela aqui, ó. Vamos dar um Enter e colocar traço, traço, transição. Primeiro a gente declara aqui all, para especificar quando que a gente quer que execute a nossa animação. Depois a gente especifica o tempo da nossa animação, então coloca 0.3 segundos. É uma animação que vai executar por 0.3 segundos. E a gente coloca a opção easy,
que é para escolher o tipo da nossa transição. E aí a gente vai usar essa transição aqui nos nossos links, ó. Aqui a gente tem nav links, a gente está selecionando os links, e a gente vai colocar transition como sendo var e traço, traço, transição. A gente está especificando qual que vai ser a nossa transição. Só que como que vai ser essa nossa transição? A gente quer fazer uma transição quando o mouse passar por cima do link. Sempre que o mouse passar por cima do link, a gente quer que mude a cor. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui embaixo, declara um ponto nav traço links, e aí a gente seleciona a tag link, que é a tag anchor no caso, e aí a gente vem e coloca um 2 pontos hover. O que que significa isso aqui? A gente está aplicando essa classe aqui sempre que o usuário colocar o mouse por cima do componente, sempre que ele colocar por cima do elemento. E o que que a gente quer fazer quando ele colocar por cima do elemento? A gente quer colocar um color, a gente quer mudar a cor do texto no caso. E aí esse texto vai ser var, traço, traço, cor primária. Vamos salvar. E recapitulando o que a gente fez aqui. A gente precisou declarar aquela transição para que, quando o usuário ele passar o mouse por cima do texto, lá do link, ele vai mudar a cor. Só que ele vai mudar a cor com essa transição aqui, ó. Com essas especificações. Ele vai demorar 0,3 segundos para poder mudar a cor. Se a gente voltar aqui, você vai ver que ele colocou exatamente esse efeito, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Sempre que eu passo o mouse por cima aqui, ele colocou a transiçãozinha ali pra gente. Outra coisa que eu vou fazer também é estilizar o nosso header. Então a gente vem aqui logo abaixo do body, ó, eu declarei a ordem que tá as coisas aqui. É esse seletor geral, esse seletor do root para declarar as nossas cores, o body, e aqui embaixo eu vou declarar o header. Abre chaves. E aí o header, primeiro eu vou colocar um background color, como sendo o var, e aí a gente vai colocar a nossa cor de fundo. Então, traço, traço, cor de fundo. Que é esse branco, quase que sendo um branco aqui. A gente vai colocar também um box shadow. Esse box shadow aqui é justamente para colocar uma sombra, um sombreado ali na nossa caixa. A gente vai colocar esse box shadow aqui, ó. 0, 4 pixels, 6 pixels e RGBA como sendo 0, 0, 0 e 0.1. Eu vou explicar cada um desses caras aqui, o que que eles fazem. Mas só para você ver, se eu salvar isso aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que ele tem um sombreado aqui embaixo dessa caixa? Ele dá justamente esse efeitozinho aqui que eu acho bem legal. Para explicar como é que funciona esse box shadow, eu dividi aqui para você ver a tela, para você ver a gente alterando aqui o box shadow. Basicamente, eu fiz um desenhozinho aqui para você ver como é que ele funciona. Quando a gente coloca o box shadow, ele vai automaticamente criar uma caixa em volta da nossa caixa. Então, se a gente tem um elemento aqui em vermelho, ele vai criar uma caixinha assim, ó. Criou uma caixinha em volta de sombra. Por enquanto, ela não faz nada. Se a gente alterar esse primeiro valor aqui, se a gente colocar, por exemplo, 10 pixels e 10 pixels, ele vai mover a nossa sombra 10 pixels para a direita e 10 pixels para baixo. Ó, eu vim aqui e fiz isso aqui na nossa sombra. Eu coloquei 50 pixels nos primeiros valores, e ele moveu 50 pixels para a direita e 50 pixels para baixo. Se eu venho aqui e coloco 0 e 4 pixels, ó, tá 0 e 4 aqui. Ele tá fazendo o quê? Tá deslocando nada para a direita e 4 pixels para baixo. Por isso que ele tá um pouquinho para baixo aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar 0 também, ó, ele moveu para cima. Por fim, esse terceiro valor aqui é para especificar quanto que essa sombra é borrada. Então, se a gente colocar aqui 0 também, não vai ter nenhum borrão, ó. Se você observar, não está borrado. Se eu vier aqui e colocar 6 pixels de novo, ó, ele dá uma leve borradinha aqui, parece um degradê. Se eu aumentar, ó, ele vai borrando mais, ó. Se eu colocar 50, por exemplo. Aí ele borrou tanto que nem está aparecendo. Como se fosse um borrão realmente. E a terceira propriedade é a cor. Aqui a gente está setando uma cor. É um preto com uma opacidade de 0.1. Se a gente colocar aqui a opacidade de 1, ó, ele ficou um preto bem destacado realmente. Só que a gente quer essa opacidade de 0.1 para ser uma sombrinha ali. Beleza, então isso foi só para a gente entender esse box shadow aqui. Agora, aqui ó, a gente vai colocar no header também um position como sendo fixed, que é para dar aquele efeito de que ele fica lá na página, no topo da página sempre. Conforme a gente rola, ele vai ficando aqui, que nem essa barra aqui, ó. Ele não rola junto com a página. Depois a gente coloca uma largura como sendo de 100%, um top como sendo 0, que é para ele fixar lá no topo, que é para ele não ficar nada para baixo, 100% para cima.
e um z-index de 1000. Esse z-index quer dizer o quê? A gente está falando quem que vai ficar por cima de quem. A gente está falando qual que é o elemento que vai ficar por cima. Quanto maior o nível de z-index, mais por cima o elemento está. Então, se a gente coloca um z-index de 1000, quer dizer que o header está mais para cima. Se a gente pensasse no nosso HTML como se fossem essas caixinhas aqui, você pode observar que o azul está embaixo do vermelho. Ele está num nível de profundidade menor. Quando a gente coloca o z-index como sendo 1000, a gente está informando que esse cara aqui de 1000, ó, ele vai ficar por cima de tudo. Ó, porque o 1000 é um valor muito grande. Então ele vai ficar aqui para cima de tudo. É a mesma coisa do header. O header ele vai ficar em cima de qualquer coisa. Então isso é para garantir que o header não vai ficar embaixo de ninguém. Esse é o z-index. Esse aqui é o z-index 1000, por exemplo. Se a gente tivesse um z-index 0, ele estaria lá embaixo, ó. Ele estaria nesse nível aqui, ó. Agora, tá vendo que esses links aqui, ó, eles estão meio que posicionados erradamente? Esses caras aqui eram para estar distribuídos assim, ó. A gente tem a nossa logo aqui mais na esquerda e os nossos links mais à direita aqui. Então é exatamente isso que a gente vai fazer ao estilizar a nossa navbar. Então a gente vem aqui e digita a tag nav. Abre chaves. Aqui a gente vai estar utilizando a Flexbox, então a gente precisa especificar display como sendo flex. Se você não entende a Flexbox ainda, como é que a gente posiciona, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na descrição também, uma explicação completa para você de como é que você posiciona os elementos com a Flexbox. E aí agora a gente vem e coloca essa propriedade aqui, ó, justify content como sendo space between. Esse space between, a tradução dele é exatamente o que a gente quer. A gente quer um espaço em volta. Então, a gente quer que os nossos elementos tenham um espaço igual entre eles. E aí depois a gente vem e coloca um align items como sendo center. Se a gente salvar, você vai ver que ele já ficou bem legal, ó. Ele já espaçou aqui com o space between e aí ele alinhou os elementos. Então ele deixou do jeito que a gente queria. Agora falta a gente colocar só um padding, que é um espaçamento interno. A gente vem aqui na nave, coloca um padding como sendo de 1 rem e 0. Quando a gente coloca essa notação aqui, ó, de 1 rem e 0, a gente está falando o seguinte: eu vou ter um padding, que é o espaçamento interno, de 1 rem na vertical, ou seja, de cima para baixo, e de 0 na horizontal, que é exatamente o que ele fez. Ele colocou um espaço na vertical aqui em cima e embaixo, e ele colocou um espaço na horizontal, ó, de 0. Ó. Tá vendo que ele está grudado aqui e está grudado aqui. A última coisa que falta a gente fazer aqui no nosso header é a gente mexer aqui no nosso container, que também é a nossa nave, né? A gente vai colocar também alguns estilos aqui na classe container. Então aqui no style.css a gente vem logo abaixo do body, declara a classe .container. Na classe .container, o que a gente vai colocar? Primeiro a gente vai colocar uma largura máxima, então um max width de 1200 pixels. Isso aqui é para a gente limitar a largura da nossa página inteira aqui. Então a gente vai poder ter 1200 pixels só. Depois a gente vem e vai colocar um margin 0 auto. Isso aqui é uma configuração para a gente colocar no nosso margin, que é o quê? A margem vertical vai ter o valor 0 e a margem horizontal vai ter um valor automático. Então isso aqui é só uma configuração da margem que a gente está fazendo para não desformatar o nosso código. Por último, a gente vai vir e vai colocar um padding de 0 e 2 rem. Esse padding de 0 e 2 rem é o que? Ele vai estar colocando um padding de 0 na vertical e um padding de 2 rem na horizontal aqui. Tanto é que se a gente salvar, ele veio e sobrescreveu aquele outro padding que a gente tinha colocado, isso aqui foi intencional, e ele colocou um padding aqui antes do começo da página, na esquerda e na direita. Uma última coisa para a gente fazer no header, eu errei a cor que a gente colocou aqui. Aqui no header, ó, o background color, ele não vai ser cor de fundo. Porque a cor de fundo, ela é essa aqui, ó. Ela não é o branco total. Ele é como se fosse esse mais acinzentado aqui. Tá vendo que ele tá mais cinza? Só que essa aqui, essa cor mais acinzentada aqui, ela vai ser a cor de fundo da página e não a cor de fundo do header. Então a gente tem que consertar isso. Então aqui no nosso root, ó, eu vim aqui, eu tava no header. Se a gente vier no nosso root, que são as nossas cores, a gente vai declarar mais uma cor aqui, ó. Vamos vir aqui, dar um enter e colocar traço, traço, cor de fundo, traço card. E qual que vai ser a cor de fundo do card? Ele vai ser o branco. Ele vai ser o branco completo. Então vai ser hashtag FFF. Então a gente está declarando aqui a cor de fundo do card como sendo branca. E aí aqui no header, ó, em vez de eu colocar só cor de fundo, eu vou colocar cor de fundo traço card.
Se a gente salvar, você vai ver que agora ele está branco. Então é essa cor realmente que a gente quer, é esse branco aqui. E aí a cor de fundo, do fundo aqui mesmo da página, vai ser aquele mais acinzentado. Beleza, show de bola. Por enquanto a gente finalizou aqui o nosso header. Então a gente declarou todos os estilos do header, tanto aqui no CSS, e a gente criou aqui o header no HTML. Agora falta a gente ir realmente para o nosso conteúdo. Então, logo abaixo do header aqui, ó, eu vou declarar uma tag chamada main. Main. Por que é a main? Porque é o conteúdo principal da nossa página. Quem que é o conteúdo principal aqui da nossa página? É a nossa página em si, logicamente. Então, aqui a gente declarou o header e logo abaixo vai ter todo o conteúdo principal. Então, aqui vai ter essa parte aqui que é a apresentação, as skills, os projetos, o formulário e depois a gente vai fazer esse footer aqui. Beleza, então a primeira parte que a gente vai fazer é essa seção aqui, que é como se fosse o sobre. Tá vendo que aqui na barra de navegação a gente tem o sobre? Esse aqui vai ser a seção do sobre, que vai ter o seu nome, vai ter uma descrição sobre você, esse botão aqui e essa imagem aqui. Então aqui dentro da main a gente vai declarar uma section. Dentro dessa section vai ser o sobre, vai ter as informações sobre a gente. Então aqui nessa section a gente pode colocar um ID como sendo sobre. O ID, lembrando que ele é como se fosse uma classe, só que ela é mais específica. Entenda ela como se fosse uma classe normal, só que a gente vai ter mais especificidade nele. A gente vai ter só um ID para cada conteúdo que a gente tiver. Beleza. E aí dentro dessa section aqui, a gente vai ter duas divs. Uma das divs vai estar englobando esse conteúdo da esquerda e a outra div vai estar englobando esse conteúdo da direita, que no caso é só a imagem. Então a gente vai ter um quadradão aqui envolvendo todo esse cara e outro quadradão envolvendo a imagem. Então vamos declarar aqui uma div e logo abaixo a gente vai declarar outra div. Vamos colocar outra div aqui. A primeira div vai ser os nossos textos. Vai ser ali o texto com o nosso nome e a descrição, com um botão também. Então aqui nessa primeira div, a gente vai colocar uma classe igual a dev-texto. E aí a outra div, como ela vai ser só com uma imagem, a gente vai colocar uma classe como sendo dev-imagem. No caso então, a gente vai ter o texto do dev e a imagem do dev. Show de bola! Aqui, vamos começar primeiro, vamos dividir as coisas, né? A gente vai fazer primeiro a div dos textos. Aqui, primeiro, a gente vai ter um H1, que vai ser o nosso nome. Se a gente vier aqui, ó, a gente tem esse H1, que é um texto grandão, e aí a gente tem uma descrição e depois um link aqui. Então, a gente vem, coloca aqui um H1, eu vou colocar o meu nome, então você pode colocar o seu nome no caso, como é o seu portfólio, vou colocar aqui Júlio César. Logo abaixo a gente vai ter um P, que é o pequeno parágrafo que a gente tem informando um pouco sobre a gente, então eu vou colocar: eu sou um desenvolvedor full stack, apaixonado, especializado em criar aplicações web bonitas e funcionais. Isso aqui é um pequeno textinho de apresentação. Se a gente salvar isso aqui e ir lá na nossa página, você vai ver que ele já colocou aqui pra gente esse textinho. O nome Júlio César que eu tinha colocado, ele está escondido por enquanto, mas já já a gente arruma isso. Ele está aqui embaixo, ó, aqui embaixo do nosso header. Como o nosso header ele vai ficar acima de tudo, o nosso texto ele está escondido aqui embaixo. Então já já a gente arruma isso. E por último a gente vai ter o nosso botão ali. Só que esse botão ele não vai ser um botão exatamente, ele vai ser um link. Porque ele vai ser um link para ir para a parte de contato. Então a gente vem aqui, ó, logo abaixo do nosso P, a gente vem e declara uma tag link, que no caso é a tag anchor, né? Tag A. Abre, fecha. E aí aqui a gente vai ter o texto entre em contato, que aí é o botão de contato. Aqui, ó, no nosso link, na nossa tag A, a gente vem e coloca primeiro uma classe. Vamos colocar a classe igual a botão de contato. E aí, aqui, esse link, como ele é uma tag link, né, ele precisa redirecionar para algum lugar. Todo link ele redireciona para algum lugar. Nesse caso, a gente vai redirecionar para dentro da nossa página especificamente. Como é o botão de contato, a gente tem que redirecionar para a parte de contatos, para o ID contatos. Esse ID aqui, ó, a gente coloca ele justamente para a gente conseguir redirecionar. Se você observar aqui na nossa página pronta, ó, se eu clicar em sobre, ele vem para a parte de sobre, ele vem para o ID sobre. Se eu clicar em skills, ele vem aqui para o ID skills. Se eu clicar em projetos, vem para projetos. E se eu clicar em contato, ele vem para o ID contato. Então, o ID ele serve para isso também. Então, aqui no nosso link, ó,
Para onde que a gente vai redirecionar? A gente vai redirecionar para o ID contato. Então a gente vem e coloca o href para hashtag contato. Show de bola! E aí, por último, no HTML aqui, a gente tem a nossa imagem. Então a imagem ela vai ficar aqui dentro dessa div e a gente vem e coloca uma tag img. Lembrando que a tag img a gente pode só abrir ela e fechar, ela não precisa de duas tags. E aí lembrando que quando a gente coloca uma imagem, a gente precisa colocar uma referência dessa imagem. Só que se a gente vier aqui no nosso explorador, ó, a gente não tem nenhuma imagem, a gente só tem o HTML e o CSS. Vou te mostrar como que você pode baixar a imagem que a gente vai utilizar. O nosso projeto, ele tá aqui no GitHub. Eu coloquei ele aqui completo para você. E aí ele tá nesse link aqui, ó. Vou colocar o link na tela também. github.com/juliocode/portfoliopage. E aí, o nosso projeto ele tá aqui, ó. Ele tem aqui o nosso arquivo HTML, ele tem aqui o nosso styles.css e a nossa imagem tá aqui, ó. Ela é essa aqui, ó, dude.png. Como que você faz para baixar essa imagem? Bom, você pode vir aqui, ó, clicar no arquivo, na nossa imagem. Vamos clicar aqui. A imagem, no caso, ela tá aqui, tá aberta aqui pra gente. E a gente vem nesse ícone aqui, ó, download. A gente clica aqui e aí ele já baixou aqui pra mim, ó. O meu ele já baixou. O meu, eu sei que ele tá na pasta downloads. Então eu tô aqui na minha pasta downloads e eu sei que a imagem tá aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eu acabei de baixar. E como que eu faço para jogar essa imagem lá pro VS Code? É bem simples. Tô com a minha pasta aberta aqui na direita e tô com o meu VS Code aberto aqui na esquerda. O que eu vou fazer é pegar e arrastar, ó. Vou arrastar a imagem e vou jogar aqui pro explorador de arquivos, ó. Joguei ela pra cá e ela já tá aqui, já tá pronta pra gente utilizar. Então, beleza, show de bola, ela já tá aqui pra gente poder utilizar. E aí, como a gente já tem a imagem aqui, a gente pode referenciar ela aqui na tag img. A gente pode colocar qual que é o caminho. Então, lembrando que o caminho da imagem, a gente coloca a propriedade src igual a. E aí, qual que é o caminho? É /dude.png. Se a gente salvar, você vai ver que ela já vai aparecer lá, ó. Ó, já apareceu aqui na nossa página. Então aqui já tem algumas coisas que a gente já colocou e já apareceu a imagem aqui. Então beleza. Por último, nessa imagem, a gente vai colocar aqui uma classe. Então a gente vai colocar class é igual a imagem-perfil. Vamos salvar isso aqui. E agora a gente começa a estilizar essa parte. Então a gente já criou todas as nossas classes, todo o nosso conteúdo. Agora a gente começa a estilização aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar o espaçamento. Porque como eu falei, o nosso nome está escondido aqui embaixo do nosso header. Então a gente precisa colocar um espaçamento de cima aqui. Então eu venho aqui, eu vou selecionar quem? Eu vou selecionar a nossa main, que é o nosso conteúdo principal. E aí eu vou colocar um margin top, que é uma margem para cima, de 5 rem. Se a gente salvar, ó, o nosso conteúdo já está visível aqui. A gente colocou uma margem em cima aqui da main. Vamos voltar aqui no nosso HTML, que eu esqueci de colocar uma classe aqui pra gente na nossa section. A gente precisa vir aqui e colocar uma class, lembrando que é a nossa section aqui do sobre, e a gente vai colocar 3 classes. Já já a gente vai ver por que dessas 3 classes. A primeira dela vai ser dev, espaço, container, e a terceira é fade-in. Opa, eu coloquei aqui container, é container, coloquei errado. A gente vai ter essas 3 classes aqui na section, já já a gente vai ver por que a gente vai precisar delas. Beleza, então vamos voltar aqui para o style.css e continuar a estilização do nosso conteúdo. Então, por enquanto, a nossa página, ela tá assim, ela tá com esse layout aqui, e você vê que o nosso conteúdo ele já deu uma acertada aqui. Agora a gente vai continuar fazendo as estilizações. Beleza, agora aqui a gente vai colocar um padding nas nossas sections. Porque se você observar, a gente está utilizando aqui em todos os lugares que a gente vai colocar os nossos containers aqui, ó. Tá vendo essa section? Ela está englobando o sobre. Depois a gente vai ter também mais uma section para englobar o contato, depois mais uma section para englobar os projetos e depois as skills. Em cada uma dessas sections a gente quer ter um padding, que é um espaçamento interno aqui. Então aqui no nosso CSS, a gente vai selecionar a nossa section, todas as nossas sections no caso, e aí nelas aqui a gente vai colocar um padding, como sendo de 6 rem e de 0. E aí a princípio ele não vai ter muito efeito aqui, mas isso aqui vai ser importante pra gente ter esse padding. Depois dessa section, a gente vai no nosso dev. Se a gente vier aqui no index.html, ó, você vai ver que a gente tem essa classe dev aqui. Eu coloquei ela como sendo dev, que é para ser justamente o desenvolvedor. Ela vai ser a classe que vai selecionar aqui a section do nosso desenvolvedor. Afinal de contas, aqui a gente só tem informações
sobre o desenvolvedor, no caso que é você. E aí a gente vai selecionar essa classe aqui. Então vamos vir no CSS, vamos selecionar .dev, abre chaves, e aí o que a gente quer fazer aqui? A gente quer utilizar o display grid. O display grid, ele é para a gente começar a utilizar as grades aqui do nosso CSS. Então a primeira coisa que a gente faz para usar o display grid é colocar display como sendo grid. Se a gente salvar e voltar aqui no código, você vai ver que ele não teve muito impacto. Para ele ter o impacto, a gente precisa colocar essa propriedade aqui, ó, grid-template-columns. O que essa propriedade está especificando? Como a gente vai utilizar uma grade ela constitui de elementos na horizontal e na vertical. Uma grade seria nada mais do que um jogo da velha, que nem esse aqui. Então a gente tem linhas horizontais e linhas verticais. E a gente quer especificar como é que vai ser o nosso conteúdo. Aqui no caso, a gente tem essa caixa aqui, que é dos textos, e a gente tem essa caixa aqui da imagem. E aí a gente tem que especificar o quanto que essa caixa aqui vai tomar do conteúdo e o quanto que essa caixa aqui vai tomar do conteúdo. No caso, a gente está falando aqui na horizontal. Então, o que a gente quer? A gente quer que esse conteúdo aqui ocupe uma fração, ou seja, vai ser uma fração aqui da largura, e esse conteúdo da imagem ocupe outra fração igual, para ficar com um espaçamento igual aqui. Então, para a gente especificar que vai ser uma fração do conteúdo e outra fração do conteúdo, a gente vem e seta essa propriedade aqui. Então, a gente vem aqui e coloca na propriedade grid-template-columns essa especificação aqui, um FR e um FR. Que aí a gente está especificando o quê? Vai ter uma fração para um conteúdo e uma fração para o outro conteúdo. Se a gente salvar e voltar lá, foi isso que ele fez. Ele reservou aqui uma largura para um conteúdo e a outra largura para o outro conteúdo. E agora a gente coloca aqui um espacinho entre esses dois conteúdos. Então a gente utiliza a propriedade gap como sendo 2rem. Para que esse gap aqui? Para ele colocar um espaço entre os dois. E aí, por último, a gente coloca a propriedade align items como sendo center, para ele centralizar verticalmente o nosso texto. Porque se a gente voltar aqui, ó, o nosso texto está no início da página, a gente quer que ele fique aqui, ó. Então vamos salvar para ver como é que fica, ó. Ele já veio aqui para o meio e colocou espaço aqui no meio para a gente. Show de bola. Agora, vamos ajustar esse texto aqui, ó, tanto esse texto aqui, Júlio César, no caso é o seu nome, e aí aqui a descrição do texto. A gente vai ajustar esses dois textos aqui. Então vamos voltar aqui. E aí quem que são esses dois textos? Se a gente voltar aqui no HTML, ó, o texto, que é o nome, ele vai ser o quê? Ele vai ser o H1 que vai estar dentro da classe devTexto. Então primeiro a gente seleciona aqui a classe devTexto e depois seleciona o H1. Vai ser a mesma coisa para o P. A gente vai selecionar devTexto e depois o P. Então vamos fazer cada um desses aqui. Primeiro, .devTexto. E aí a gente seleciona o H1, que está dentro do devTexto. O que a gente quer fazer aqui? Primeiro, vamos aumentar um pouco a fonte. Vamos colocar um font size como sendo de 3.5 rem. Depois, a gente coloca um margin bottom como sendo de 1 rem, para ele colocar uma margem embaixo. E a gente coloca a cor. Vamos colocar o color como sendo var, abre parênteses, traço, cor primária. Se a gente salvar, ó, esse texto aqui ele já está mais fiel ao nosso original aqui, ó. Depois, a gente vai modificar o P, que vai ser a mesma ideia. Vamos vir aqui e vamos selecionar o P. .dev-texto P, abre chaves. E aí a gente vai colocar um font size como sendo de 1.23 rem e um margin bottom como sendo de 2 rem, que vai ser a mesma ideia. A gente vai modificar a fonte e uma margem embaixo do nosso parágrafo. Se a gente salvar e voltar lá, ó, ele aumentou um pouco a fonte e colocou uma margem aqui embaixo. Beleza, maravilha. Agora, qual que é o terceiro conteúdo que a gente tem aqui para utilizar nessa seção? É aqui o nosso botão de entrar em contato. Então, quem que é esse botão aqui no HTML? Se a gente vier aqui, ó, você vai ver que ele tem uma classe. Ó. Ele é o nosso link aqui, a nossa tag A. E ele tem a classe botão de contato. Então é ele que a gente vai estilizar. Então aqui no CSS, a gente vem, seleciona o botão de contato, a nossa classe. E aí, primeiro, a gente vai mudar a cor de fundo dele. Vamos colocar um background color, como sendo var, -- cor primária.
E aí depois a gente vai tirar a decoração dele, porque se você observar ele está com essa linha aqui porque ele é um link. Então a gente vem e coloca um text decoration como sendo none. Se a gente salvar, ó, você vai ver que ele já mudou a cor de fundo. Falta a gente mudar a cor do texto, que a gente quer colocar branco. Então a gente vem e coloca color como sendo white, porque essa aqui é a cor branca no caso. Dá pra gente selecionar a cor dessa maneira aqui também. E aí, tá vendo que aqui no botão, ó, ele tá muito grudado com as bordas? Vamos colocar um tedding aqui nele para poder colocar um espaçamento interno. Então a gente vem, coloca um tedding como sendo de 0.75 rem e 1.5 rem. Que aí ele vai colocar esse espaço aqui pra gente, ó. Beleza. Depois a gente vem e coloca aqui um border radius como sendo de 5 pixels, para ele colocar essa bordinha arredondada aqui. Depois a gente também quer colocar uma transição aqui nele, ó. A gente quer que quando a gente passe o mouse por cima, ele dá aquela mudadinha de cor. Então a gente vem aqui, primeiro a gente seleciona que a gente vai utilizar uma transição. Então, transition como sendo var e traço, transição. E aí, para a gente utilizar aquele artefato de quando a gente passa o mouse por cima, a gente seleciona ponto, botão de contato, 2 pontos, hover, e a gente muda a cor de fundo. A gente coloca um background color como sendo var e vai ser a nossa cor secundária. E aí sempre que a gente passar o mouse por cima, ele vai dar essa mudadinha de cor aqui pra gente. Beleza, maravilha. Agora que a gente tem aqui essa seção mais estilizada, a gente dá uma estilizada aqui na imagem também. Então aqui a gente vem, vamos ver quem que é a nossa imagem, né? A nossa imagem aqui é justamente a nossa imagem, o dude.png. Só que se você observar, ó, o nosso dev imagem é a div que está englobando a nossa imagem. Então, para selecionar a imagem em si, a gente utiliza imagem perfil. Para selecionar a div que engloba a imagem, a gente seleciona a classe dev imagem. Então vamos fazer isso aqui. Primeiro então a gente seleciona aqui a nossa classe dev imagem. E aí a gente vai colocar uma propriedade que já já a gente vai entender o porquê dela. Mas por enquanto vamos só colocar ela aqui e já já a gente entende o porquê. A propriedade é position como sendo relative. Opa, é relative. Se a gente salvar, ó, ele não vai ter muita mudança visual aqui e vai aparentar estar a mesma coisa. Depois a gente vai vir aqui na nossa imagem em si, que é a classe .imagemPerfil. E aí nela a gente vai colocar alguns estilos aqui. O primeiro estilo é a Box Shadow, que a gente viu mais cedo como é que funciona. Então a gente vai colocar uma Box Shadow de 0, 10 pixels para baixo, 20 pixels de borrão e a cor vai ser essa aqui, RGBA, abre parênteses, 000 e 0.1, para ele ter aquele aspecto mais de cinza. Se a gente salvar, ó, ele adicionou essa bordinha aqui pra gente, ó. E aí agora a gente deixa essa imagem arredondada. Então a gente coloca border radius como sendo de 50%. Sempre que você precisa colocar uma imagem com uma borda arredondada, você utiliza esse valor de border radius aqui, que ele vai estar colocando o valor do raio da borda como sendo de 50%, que é justamente o arredondado. E aí se a gente salvar e voltar aqui, ó, você vai ver que ele já está nesse formato aqui pra gente. Beleza. Agora a gente vai especificar algumas coisas aqui de tamanho. Então primeiro a gente vai colocar uma largura, que é o width, de 100%. Depois uma altura como sendo alto. Essa altura como sendo alto, o que acontece? Ela sempre vai seguir o valor da largura. Então, se eu redimensionar aqui a nossa largura, a altura ela vai redimensionar automaticamente na proporção. Então, a gente não precisa especificar um valor específico aqui para a altura, ela vai seguir a largura. Depois a gente vem e coloca um max width de 400 pixels. Esse aqui é a nossa largura máxima. Então, aqui eu estou especificando a largura de 100%, mas é 100% com uma condicional, que é o quê? Ele só pode ocupar no máximo 400 pixels. Depois a gente vem e coloca essa propriedade aqui, ó, que é o Object Fit. Essa propriedade Object Fit, ela é justamente o significado dela, que é o quê? A gente quer colocar o conteúdo cabendo ali na nossa div. Então, se a gente tem uma div que está englobando aqui, ó,
se essa div está englobando a nossa imagem, a gente está falando o seguinte, essa imagem ela vai caber certinho aqui na nossa div. Esse aqui que é o Object Fit. E aí, esse Object Fit, qual que é o valor dele? A gente vai colocar ele como sendo cover. Se a gente salvar, ó, ele já tomou esse aspecto aqui pra gente, ele já redimensionou ali pra gente. E aí, esse Object Fit também, ele serve pra gente, quando a gente coloca o valor cover, ele serve para manter as proporções da imagem, então ele não vai distorcer também. Beleza, maravilha. Eu acho que a nossa parte de conteúdo está finalizada por enquanto. Se você observar, ela está bem mais fiel aqui ao design. Tem algumas diferenças só que a gente vai ajustar, mas já está ficando bem legal. Então a próxima sessão que a gente vai fazer aqui é a sessão de skills, que a gente vai fazer esse cardzinho aqui de skill. Então bora lá. Então aqui ó, a gente vai vir no nosso index.html. E aí, aqui a gente criou uma section para a parte de sobre, agora a gente vai criar outra section que é para a parte de skills. Então vamos vir aqui embaixo, vamos criar uma nova section. E aí, essa section, se você observar aqui na primeira section, ela tinha o ID sobre e ela tinha essas classes aqui. Já a nossa section de skills, ela vai ter o ID skills. Para que serve o ID principalmente para a gente? É para a gente poder navegar no nosso site. Se você lembrar bem, o ID ele é ali um seletor único do nosso CSS e ele também serve para a gente navegar durante o site. Então aqui no link, ó, tá vendo que a gente veio aqui e a gente colocou um link para o sobre, a gente colocou um link para skills. Mais tarde a gente vai vir, vai colocar o valor aqui para onde que a gente quer navegar e esse valor vai ser justamente os IDs. Então no sobre, se eu clicar no sobre, ele vai navegar pro ID sobre. Se eu clicar nas skills, ele vai navegar para o ID skills, que a gente vai colocar aqui embaixo. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar o ID como sendo skills. Depois, a gente vai vir e vai fazer uma coisa semelhante aqui que a gente fez no sobre, que a gente colocou a classe container e a classe fade-in. A classe container, ela é uma classe que a gente vai colocar em todas as sections, que é para quê? Se você vir aqui no CSS, ó, e a gente procurar a classe container aqui que a gente tinha declarado, ó, ela está bem aqui em cima. Ó. Essa aqui é uma classe mais geral. O que ela vai fazer? Ela vai colocar aqui uma largura máxima de 1200 pixels e essas outras duas propriedades aqui. O margin é para a gente setar a margem como sendo 0 e alto e o padding é para a gente colocar ali um valor de espaçamento interno. Então todas as nossas seções vão ter essa classe container aqui, que é principalmente para limitar a largura da section. Então nas skills vai ser a mesma coisa. A gente vem e declara class igual a container e aqui a gente colocou a classe fade-in. Esse aqui vai ser mais para o final do nosso tutorial que a gente vai fazer, que é o que? A gente vai selecionar todas as classes que tem fade-in e a gente vai colocar aquele efeito de quando a gente carrega a página, ele tem aquele efeitozinho, esse aqui, ó. Quando a gente carrega a página, ó, você vê que todas as sections, ela dá esse efeito de opacidade aqui. Então é para isso que a gente vai utilizar a classe fade-in. Então vamos voltar aqui e vamos colocar a nossa classe container e fade-in nas nossas skills. Beleza. Se a gente observar as nossas skills aqui, o que a gente vai ter? Primeiro a gente vai ter um título, depois a gente vai ter outra caixona aqui que vai englobar todas essas caixinhas, e depois a gente vai ter caixinhas com alguns descritivos. Então a gente vai ter aqui uma caixinha com esse emoji, front-end e esse descritivo, esse emoji, esse back-end e esse descritivo e assim por diante. Então vai ser aqui um texto, uma caixona e várias caixinhas. Então primeiro vamos declarar o nosso texto, que vai ser um H2, que vai ter skills dentro. Logo abaixo a gente vai ter a nossa caixona de skills, então a gente vai colocar uma div, e aí logo de cara aqui a gente já coloca a nossa classe para colocar as nossas skills, então vamos colocar uma class como sendo skills-grid. Essa aqui é a caixona que está englobando todas as skills. Aqui dentro, a gente vai colocar cada um dos itens das nossas skills. Então aqui a gente pode declarar de novo outra div. E aí aqui dentro dessa div, o que a gente vai ter? Se a gente voltar lá, ó, você vai ver que dentro dessa divzinha aqui a gente vai ter um emoji, um texto aqui maior e um texto menor, no caso mais destacado, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então nesse cara aqui eu vou colocar uma nova classe, vamos colocar class é igual a skills-item. E aí aqui a gente vai ter primeiro o nosso emoji.
Pro emoji, eu vou colocar por enquanto uma div vazia, que já já a gente vai ver como é que a gente vai inserir esse emoji aqui. Então a gente vai colocar uma div vazia, sem nada por enquanto. Logo abaixo a gente vai ter o texto lá que a gente viu do front-end, que é mais destacado. Então a gente vai colocar um H3. E aí logo abaixo desse H3 a gente vai ter um parágrafozinho listando as tecnologias. Então aqui a gente vai ter um T, que vai ser essa listinha aqui de coisas que a gente tem. E aí, aqui ó, eu já vou colocar as classes certas. Então, aqui na div, que vai ser o nosso ícone, eu vou colocar, nosso emoji no caso, vou colocar uma classe como sendo skill-icon, no caso, icon. No H3, eu vou deixar sem classe por enquanto, e o P eu também vou deixar sem classe. Então, essa aqui é uma das nossas caixinhas. Essa aqui vai ser uma das caixinhas e essa aqui é a caixona. Como a gente vai ter aqui 4 caixinhas, eu vou replicar esse código aqui, ó. Eu vou copiar quem? Eu vou copiar a div que tem o skills item. Tá vendo que a gente tem aqui o skills item? Eu vou copiar esse cara aqui inteiro. Então, eu vou selecionar aqui desde o início até o fim. E aí eu vou replicar aqui ele mais 3 vezes. Mais um item e mais um item. Aqui a gente tem a estrutura que a gente viu lá. A gente tem uma section que está englobando um título, as skills. Logo abaixo a gente tem uma caixona, essa caixona aqui, que está englobando todos os nossos itens. Então aqui a gente tem esse primeiro item, esse outro item e esse aqui. São os nossos skills item aqui. Maravilha. Agora a gente coloca os nomes desses caras aqui. Então a gente vem e coloca front-end, HTML, CSS, JavaScript, depois back-end, Node e assim por diante. Então vamos vir aqui e vamos colocar, primeiro vai ser o nosso front-end, e logo abaixo a gente vai ter HTML, CSS, JavaScript e React. Depois, na segundo item aqui, a gente vai ter, no título vai ser back-end e o nosso parágrafo vai ter Node.js, Express e Python. Depois, no próximo item a gente vai ter banco de dados como título. E os bancos de dados que a gente listou aqui vai ser MongoDB e PostgreSQL. E por último, a gente vai ter aqui as nossas ferramentas. Então a gente coloca ferramentas. E aí dentro dele vai ter Git, Docker e AWS. Lembrando que como isso aqui é um portfólio, eu estou fazendo aqui com base em tecnologias padrão aqui. Mas se você precisar colocar, por exemplo, mais uma seção ou você quiser tirar uma seção, você pode ficar à vontade, porque no caso esse aqui é o seu portfólio no caso. Se a gente salvar isso aqui e voltar lá, ó, aqui é o nosso portfólio pronto, vamos ver aqui no que a gente está desenvolvendo. Você vai ver que ele colocou aqui pra gente, ó, ele listou as tecnologias aqui, só que não está estilizado. Mas por enquanto a gente tem esse padrão aqui de documento. E aí se você observar, ó, lembra que a gente falou que cada section vai ter um valor de padding? Você já pode ver esse padding aqui, ó. Tá vendo que a gente tem espaço aqui à esquerda? É o nosso padding em ação. Beleza, agora que a gente tem aqui o nosso HTML pronto, a gente vem e estiliza esses caras aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quem que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar, vamos vir aqui no HTML de novo, os nossos skills grid. Aqui é a nossa classe skills grid. Então a gente vem aqui e seleciona .skills-grid. E aí o que a gente vai fazer com esses caras? Bom, a gente vai utilizar o display grid, que a gente já viu ali em cima. O display grid, novamente, ele divide ali o nosso conteúdo em grades, em quadradinhos ali no caso. Então a gente coloca display como sendo grid. E aí lembra da propriedade que a gente colocou ali em cima? É a propriedade grid template columns. Dessa vez, a gente vai fazer aqui uma propriedade um pouco diferente e um pouco cheia de descrição. Então, vamos por partes aqui do que a gente tem que colocar. Primeiro, então, a gente vai colocar a propriedade repeat, que no caso ela parece uma função ali. A gente abre parênteses aqui. Esse repeat, a gente está especificando que esse padrão é para ser repetido. Então, esse aqui é um padrão a ser repetido durante todos ali os nossos elementos do nosso grid. Então, é só para isso. Depois, aqui dentro, o que a gente vai colocar de propriedade? Primeiro, a gente coloca um auto-fit. Esse auto-fit, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar automaticamente o número de colunas
para o espaço que a gente tem. Então, de acordo com o espaço que a gente tiver, ele vai ajustar as colunas. Então, por exemplo, se eu colocar a página como sendo responsiva, ele vai ajustar automaticamente ali para a gente os elementos no nosso grid. Então, para isso que serve o AutoFit. Depois a gente coloca vírgula, e aí a gente vai colocar mais uma função aqui, que é a função min-max, abre parênteses. Como você deve imaginar, se a gente tem aqui min e max, a gente está declarando valores mínimos e máximos. Então, primeiro, aqui dentro, a gente vai especificar um valor mínimo. Qual que é o nosso valor mínimo? Vamos colocar de 150 pixels, vírgula, 1 FR. Aqui a gente está falando que cada coluna tem que ter no mínimo 150 pixels, e se ela precisar estender o seu valor, se ela precisar crescer, ela vai crescer no máximo uma fração. Então, por exemplo, se a gente tiver, vamos supor que a gente tem aqui 3 elementos, ó. O valor mínimo, cada coluna dessa aqui tem que ter no mínimo 150 pixels, não pode ter menos do que isso. Se no caso, por exemplo, vamos supor que a gente remova aqui esse cara. Quando esses dois caras forem crescer, eles podem crescer no máximo uma fração. Então aqui, ó, vamos fazer ele crescer, cresceu até no máximo uma fração, e esse aqui também vai crescer até no máximo uma fração. Então os dois cresceram aqui no máximo de uma fração do conteúdo. Você vê que esse cara aqui, ó, ele não invadiu o espaço dele, ó. Ele cresceu só até a fração dele. Então é isso que significa essa propriedade. Então todo esse descritivo aqui é isso que eu acabei de falar. A gente tem um padrão que se repete, um padrão que vai automaticamente ajustar o conteúdo e um padrão que a gente tem um mínimo e um máximo de largura. Beleza, se a gente salvar isso aqui, qual que é o resultado lá na página? Ele vai fazer exatamente isso que a gente falou. Cada um está ocupando 150 pixels e se alguém, no caso, se a gente redimensionar a página, ó, se eu vier aqui e redimensionar, ó, você vai ver que, ó, tá vendo que o ferramentas ele foi lá para baixo? Ó? Quer dizer que ele está ajustando automaticamente ali pra gente o nosso grid. Então isso é bem legal aqui pra gente. Show de bola. E agora a gente coloca aqui embaixo também um gap de 2 rem, que é pra gente colocar um espacinho entre cada um dos elementos. Beleza. Agora que a gente estilizou o nosso skills grid, a gente precisa estilizar cada um dos itens. Então a gente vem aqui, vamos vir no HTML, ó. Nossos itens é o skills-item. Então a gente vem aqui e seleciona ponto skills item. E aí, cada um desses itens, quais são as propriedades que a gente vai ter? Bom, primeiro, eu vou colocar aqui um background color como sendo de var, e aí essa var vai ser a nossa cor de fundo card, que a gente vai ter aqui. Depois, a gente vai colocar um box shadow também, a gente vai colocar aquela sombrinha também. Então, box shadow como sendo de 0, 4 pixels, 6 pixels, e a cor dele vai ser RGBA 0, 0, 0 e 0.1. Depois, a gente vai colocar aqui um padding também, que é um espaçamento interno. Vamos colocar um padding como sendo de 1.5 rem. E aí, se a gente salvar, você vai ver que ele já vai estar bem mais legal aqui, ó, já está mais no formato de card aqui pra gente, realmente. A gente também centraliza os textos, então a gente coloca um text align como sendo center. A gente coloca também um border radius como sendo de 10 pixels. E aí se a gente salvar, ó, você vê que ele centralizou o texto, colocou uma bordinha aqui pra gente. Por último, a gente coloca a nossa animação. Quando a gente colocar aqui o mouse por cima, a gente quer que ele dê uma subidinha ali. Que nem a gente tem aqui no resultado, ó, sempre que eu passo o mouse aqui por cima, ele dá essa subidinha aqui. Então vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa utilizar a transição também. Então a gente vem aqui e coloca um transition como sendo de var transição. E aí, para a gente detectar o mouse por cima, a gente utiliza o hover. Então a gente vem aqui, coloca ponto skills item, e aí a gente coloca o hover, abre chaves, e aí a gente vai utilizar uma propriedade nova aqui, que é o transform. O transform, ele é justamente para poder transformar algum elemento. Então, como a gente quer transformar ele ali, subir esse elemento no caso, a gente vem aqui e coloca transform como sendo. Quem que a gente quer modificar? A gente quer modificar ali aonde que o elemento está em relação à altura. Se a gente lembrar ali do plano cartesiano, o eixo ali horizontal é o eixo x.
e o eixo vertical é o eixo Y. Como a gente quer subir ele, a gente vai mexer no eixo Y. Então a gente utiliza a propriedade translate Y. E aí a gente abre parênteses. A gente coloca aqui um valor de menos 5 pixels. Quando a gente salva, ó, você vai ver que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dar um translate Y. Ele vai subir esse elemento no eixo Y, no caso. Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Show de bola. Só que agora está faltando o nosso emoji que a gente tem aqui. Ó. A gente deveria ter um emoji aqui. Como que a gente faz para poder inserir esse cara? A gente vem aqui no nosso HTML e aí a gente já deixou aqui reservada uma div para o nosso emoji, ó, que é essa skill icon aqui. E aí aqui dentro a gente vai colocar o código do emoji, porque cada um dos emojis ele tem um código. E eu vou colocar agora na tela para você cada um desses códigos aqui. Então na primeira div, no nosso primeiro emoji, vai ser esse código aqui. Então vai ser e-comercial, hashtag 128187 e ponto e vírgula. Tem que colocar ele exatamente assim. O segundo código vai ser esse aqui. A gente vai colocar ele dentro de skills icon também. E ele vai ser e-comercial, hashtag 128295 e ponto e vírgula. Então a gente tem esses dois aqui. O próximo, ele vai ser esse código aqui. Então a gente vai ter e-comercial, hashtag 128202 ponto e vírgula. E o último código vai ser esse aqui. E-comercial, hashtag 128736 e ponto e vírgula. Esses aqui são os códigos do nosso emoji, então a gente tem que colocar eles exatamente assim. Se a gente salvar isso aqui e voltar lá, você vai ver que eles já estão inseridos aqui. Só que eles estão meio pequenos, né? Vamos dar uma modificada neles aqui. A gente já criou a classe deles aqui, que é o Skills Icon. Então vamos lá no nosso CSS e a gente seleciona aqui o nosso ponto skills-icon. E aí, esse nosso Skills Icon, o que ele vai ter? A gente vai aumentar a fonte dele, vamos colocar um font size como sendo de 2.5 rem, ou só vou corrigir aqui que ele não é Skills Icon, ele é Skill Icon. Aqui, ó, ele não tem S, é Skill-Icon só. E aí aqui embaixo a gente coloca um margin bottom de 1 rem. Se a gente salvar e voltar lá, ó, você vai ver que ele fez exatamente isso. Ó, ele aumentou a fonte e colocou um espacinho aqui de baixo. Show de bola. Uma última coisa para a gente fazer por agora, ó, tá vendo que aqui, ó, esse texto de skills, ele tá diferente, ele tá preto e tá na esquerda aqui. Era para ele estar centralizado e ele é azul. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, e aí a gente vai lá em cima no nosso código. Vamos vir aqui no container. Tá vendo que tem um container aqui? A gente vai declarar uma classe embaixo do container, não é dentro do container. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar uma H2. A gente vai selecionar todos os H2 do nosso site e a gente vai estilizar ele. Então a gente vai colocar um font size de 2.5 rem, um margin bottom como sendo de 2 rem e um text align como sendo center. Se a gente salvar, ó, ele vai tomar esse estilo aqui e todos os H2 do nosso site vão ser assim. Por último, falta a gente colocar a cor dele. Então a gente coloca um color como sendo var e cor secundária. E aí se a gente salva isso aqui, ó, você vai ver que ele tomou essa cor aqui pra gente. Maravilha, essa parte aqui de skills então tá pronto. A gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente tem aqui nas skills nos projetos. Então a gente finalizou aqui a nossa parte de skills, agora falta a parte de projetos. Que nem a gente tem aqui, ó, no site pronto, a gente tem essa parte de projetos também, que é bem semelhante aqui a essa parte de skills. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Então a primeira coisa que a gente faz é criar aqui o nosso HTML dos projetos, no caso. Então aqui a gente faz que nem a gente fez com as skills, que é criar aqui a nossa section. Vamos criar uma section para esses projetos aqui. E aí como que vai ser essa estrutura aqui dos projetos, né? Aqui, ó, vamos vir na página pronta, a gente vai ter, que nem a gente teve aqui em cima, um card. Então a gente tem esse cardzinho aqui com um título, um texto, e aí a gente tem aqui algumas tags. A gente tem essas tagzinhas aqui que são algumas tecnologias. Então a gente vai ter uma caixa para o card, depois um título, um P, uma caixa aqui para as tags aqui também. Então essas tags aqui vão estar envolvidas por uma outra caixa. Então vamos vir aqui e fazer isso. Primeira coisa que a gente sempre faz é colocar o ID, né, da seção. Então ID aqui vai ser igual a projetos.
E aí aqui a gente coloca a nossa classe container e fade-in também. Então aqui class é igual a container e fade-in. Depois, a gente vai ter aqui, primeiro, uma caixa principal englobando todos os projetos e depois cada caixa de cada card. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ter aqui, primeiro, na verdade, o título, né? Um H2 com projetos. E aí aqui a gente vai ter aquela nossa caixona que está englobando todos os cardzinhos. Então vai ser uma div. Vou colocar uma div. E aí aqui a gente já coloca até uma classe para esses caras. Então aqui, ó, essa classe aqui, esse cara, essa caixona aqui que está englobando todos os projetos, a gente vai chamar ela de projetos-grid. Então, class é igual a projetos-grid, porque a gente vai utilizar o grid aqui também, que nem a gente fez nas skills. Aqui nas skills, ó, a gente tinha essa caixa que estava englobando todo mundo, que tinha a classe skills-grid. Aqui vai ser a mesma coisa, projetos-grid. E aí, embaixo desse cara, a gente vai ter os projetos em si. Então aqui a gente vai ter cada card de cada projeto. Então aqui eu posso criar uma div com a class igual a projeto-card, que vai ser cada um dos cardzinhos que a gente vai ter. Tá, então vamos criar aqui o primeiro card e como a gente falou, a gente vai ter um título, um texto e as nossas tags ali englobadas por uma caixa menor. Então aqui a gente vem, coloca um H3, que é o pequeno título, depois o P, que é o nosso descritivo. E aí, como a gente vai ter várias tags, a gente pode colocar elas numa outra div que vão ter as tags ali, né? Então a gente vem aqui, coloca uma div, e aí aqui dentro a gente vai colocar ali as nossas tags. Vamos dar um enter aqui, ó. O que vão ser essas tags? A gente pode colocar numa span elas. Então, como a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem 3 span, no caso, com React, Node, Mongo. Aqui a gente vai ter 3 span com React, Firebase, Material. E aqui essas outras 3 span. Então vão ser sempre 3 span ali pra gente. Então aqui a gente coloca span, embaixo span e aqui embaixo span também. E aí aqui a gente pode até colocar as classes de todos os nossos elementos aqui. Então o H3 a gente pode vir aqui e colocar um class igual a título traço projeto. O P a gente pode deixar sem classe. E aqui, essa div que está englobando as nossas tags, a gente pode colocar a classe class igual a projeto traço tags. Então a gente vai ter essa estrutura aqui para cada um dos cards. Isso aqui representa cada um daqueles cards que a gente vai ter. Aqui a gente pode copiar esse card, então a gente vai utilizar essa mesma estrutura aqui para os 3 cards. Então a gente pode vir aqui desde essa div aqui, ó, tá vendo que a gente tem a div projeto card. E aí se a gente clicar na div aqui, ó, ele mostra pra gente quem que é a div que está fechando. No caso é essa aqui. Então a gente seleciona desde aqui de baixo até a nossa div aqui. E aí, como vai ser 3 cards, a gente pode dar um Enter, Ctrl V, um Enter, Ctrl V. Que a gente vai ter esses 3 cards aqui. A gente faz isso só para facilitar aqui o nosso trabalho. E aí agora é colocar as informações aqui. Então vamos voltar lá para ver o que a gente vai ter, ó. Aqui a gente vai ter esse título aqui e esse texto com essas tags aqui. Então vamos colocar isso lá. Então aqui o primeiro vai ser site de e-commerce. Eu deixei uma colinha aqui do lado desse texto porque é um texto meio grande. Mas vamos escrever ele aqui, ó. Plataforma de comércio, dentro do P, né? Eletrônico, totalmente responsiva com autenticação de usuário e funcionalidade de pagamento. Aí aqui, em cada uma dessas spans, a gente vai ter, primeiro, a primeira tecnologia é React, a segunda é Node.js e a terceira é MongoDB. Depois a gente vai ter o próximo projeto aqui, aí a gente vai colocar o título do card também, nesse caso vai ser App de gerenciamento de tarefas. No P, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos colocar aqui uma aplicação de produtividade para gerenciar tarefas e projetos com atualizações em tempo real e recursos de colaboração de equipes. Beleza.
Aqui, se você não quiser que esse texto ele fique indo para a direita, se você quiser que ele quebre a linha automaticamente, você pode usar um atalho. É só você segurar a tecla Alt e apertar a tecla Z. E aí, se a gente fizer isso aqui, ó, ele vai quebrar a linha. Tá vendo que ele quebrou a linha aqui? Aí ele não vai ficar indo lá para a direita. Isso aqui facilita um pouco para a gente. E aí agora a gente colocar as nossas spans aqui. Então a primeira spam vai ser React, a segunda vai ser Firebase e a terceira vai ser Material UI. E aí agora a gente vem para o nosso terceiro card aqui, para o nosso outro projeto. Então o título do outro projeto vai ser Dashboard Clima. E aí qual que vai ser o texto aqui do P? Vai ser aplicação de tempo interativa que exibe dados meteorológicos atuais e previstos usando uma API. E aí cada uma das tags aqui vão ser as tecnologias desse projeto. Então vai ser JavaScript, API e Chart.js. Beleza, essa parte aqui ela foi só para a gente inserir esses dados HTML aqui. E aí se a gente salvar e voltar lá, ó, você vai ver como é que ficou. Ó. Ele ficou assim, bem semelhante ao que a gente tinha antes aqui nas skills. Então ele ficou dessa maneira aqui e aí agora a gente estilizar isso aqui. Esse espaçamento do projetos aqui das skills tá um pouco zoadinho, ó, tá muito colado, mas já já a gente corrige isso. Então bora lá estilizar agora tudo isso aqui que a gente fez. Vamos ver aqui no style.css. E aí qual que é a primeira coisa que a gente vai estilizar? Bom, primeiro a gente precisa mexer no nosso grid. Então a gente vem e seleciona o nosso projetos -grid. Lembrando que o nosso projetos -grid é o que? É essa div aqui, cadê? Essa div aqui que está englobando todos os nossos cardzinhos. Então ela é a tag pai de todos esses cards aqui. Então ela que a gente vai aplicar o grid. Então primeiro o que a gente vai fazer? Display como sendo o grid, para a gente começar a utilizar as grades. E aí a gente vai ter aquela propriedade que é o grid template columns. E aí o valor dela vai ser semelhante ao que a gente já tinha feito nas skills, que é esse aqui, ó. Tá vendo que a gente tinha feito aqui nas skills a mesma coisa, ó? Display grid, grid template columns e um gap. Então a gente pode copiar esse cara aqui, ó, essa classe aqui, e aí a gente cola aqui no nosso projetos grid. E aí ele vai aplicar o mesmo grid, só que a diferença é que aqui eu vou colocar 300 pixels. Então, recapitulando, esse grid template columns aqui, ele vai aplicar aqui vários filtros para especificar para a gente como é que funciona o nosso grid. Então ele vai ser um grid com um padrão que se repete, um grid que ele vai auto-ajustar ali o seu tamanho de acordo com o tamanho da tela, e ele vai ter um valor de mínimo e de máximo. Então cada elemento ele vai ter que ter no mínimo 300 pixels e no máximo ele vai poder ocupar uma fração ali do conteúdo. E aí por último tem a propriedade gap como sendo de 2 rem, que aí ele vai aplicar aquele espaçamento entre um elemento e outro. E aí se eu salvar isso aqui, ó, ele já vai estar aplicando essa esquemática aqui de cards. Então ele vai estar aplicando esses cards aqui pra gente. Agora vem a estilização do card em si, que também vai ser bem semelhante ao que a gente fez nas skills. Então aqui a gente pode selecionar a nossa tag .projeto-card. E lembrando que aqui no index.html, ó, o projeto card é cada um dos cards que a gente vai ter. Então é a nossa div aqui com essa classe projeto card. E aí o que vai ter na estilização desse projeto card? Bom, primeiro aqui a gente vai mudar a cor de fundo do nosso card. Então primeiro a gente coloca um background color como sendo var. E a nossa cor vai ser _cor de fundo card. Aí depois a gente coloca um border radius como sendo de 10 pixels, para a gente poder ter a borda arredondada. A gente coloca também um box shadow, que é aquela sombrinha que a gente tem embaixo de cada elemento, como sendo de 0, 4 pixels, 6 pixels e a cor dela vai ser RGBA, aquela mesma cor que a gente sempre coloca, que é 000,0.1. E aí a gente vai colocar também um padding, espaçamento interno desse card. O nosso valor de padding vai ser de 1.5 rem. Então a gente vem e coloca padding como sendo de 1.5 rem. E aí se a gente salvar e voltar aqui, ó, você vai ver que ele já está bem mais adaptado aqui a um formato de card realmente. Falta agora a gente colocar também essa animação que a gente tem aqui nos outros cards das skills. Então vamos fazer isso. Aqui a gente vem e, de novo, a gente seleciona o nosso transition,
como sendo var, e aí vai ser traço, traço, transição. E aí, obviamente, a gente precisa colocar o hover ali para a gente poder detectar quando o mouse estiver por cima do card. Então a gente coloca o ponto projeto traço card, dois pontos hover, e aí nesse hover a gente vai fazer aquele mesmo transform, que é para ele poder subir o card. Então a gente coloca o transform como sendo translate y e menos 5 pixels. Que aí ele vai ter esse aspecto aqui quando a gente passa o mouse por cima. Agora a gente estiliza também o nosso título do projeto. Então aqui, ó, em cada card a gente tem uma tag H3, que é o título do projeto. Vamos estilizar esse cara aqui. A gente coloca ponto, título, projeto. E aí aqui a gente primeiro altera a fonte, vai ser um font size de 1.25 rem, um margin bottom como sendo de 0.5 rem e um color como sendo de var, e aí a gente vai ter a nossa cor secundária ali, secundária. Se a gente salvar, esse título já vai estar mais adaptado aqui ao formato que a gente tem. E aí agora vem a parte das nossas tags, né? A gente tem aqui as nossas tagzinhas, que são ali quais são as tecnologias desse projeto, e aí se você observar, a classe dela é projeto tags. Então a gente vai selecionar essa div com esse projeto tags. Então a gente seleciona ponto projeto traço tags. E aí aqui, o que a gente vai fazer nessas tags aqui? Observa como que tá as tags aqui, ó. Elas estão meio que grudadas no nosso conteúdo. Então primeiro a gente coloca um margin top nela. Vamos colocar aqui um margin top como sendo de 1 rem, para ele colocar uma margem em cima aqui do nosso conteúdo, para ele não ficar tão grudado assim. Depois a gente vai colocar duas propriedades. A primeira é o display flex, que é para ele começar a utilizar a flexbox. Se a gente salvar, ó, ele não vai ter muito efeito aqui, ele vai grudar um conteúdo no outro, mas não vai ter muito efeito. E a gente vai colocar também o flex wrap como sendo de wrap. Essa propriedade aqui, o que ela faz? Sempre que a gente tem um texto dentro de uma div, ele tem duas opções. Ou ele vai quebrar a linha quando não couber mais, ou ele vai manter sempre o texto sem quebra de linha. E aí quando a gente coloca wrap, quer dizer que a gente quer manter todos os textos sem quebra de linha. Se a gente salvar, ele não vai ter muito impacto aqui, mas isso aqui é para ele não dividir o cardzinho em dois, não quebrar a linha do card. Agora, a estilização do projeto tags está pronta, agora a gente precisa estilizar a span, porque é justamente a span que vai ter aqueles estilos que a gente tem aqui, ó, no resultado. Ó. As spans, ó, elas tem esse laranjinha aqui, tem as tecnologias e é como se fosse uma tagzinha realmente. Então, é isso que a gente vai fazer. Então aqui, primeiro a gente vem e seleciona o nosso projeto tags e a gente seleciona a span que está dentro do projeto tags. E aí, se você observar, ele tem aquela cor laranja, né? A gente não tem essa cor laranja aqui por enquanto no nosso código. Então a gente vem aqui em cima, ó, vamos vir aqui no nosso root, onde a gente declara aqui as nossas cores. E aí eu vou declarar mais uma cor aqui. Eu vou declarar uma cor, traço, traço, cor, traço, auxiliar. E aí o código dessa cor auxiliar é esse aqui, ó. Hashtag ED8936. Que aí ele vai ter esse aspecto de laranja aqui. E aí agora aqui embaixo a gente consegue utilizar essa cor laranja nos nossos projetos tags. Aqui no nosso span a gente pode colocar um background color como sendo de var. E a gente vai usar a nossa cor auxiliar aqui. E aí, se a gente salvar e voltar aqui, ele já vai vir com essa cor aqui. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ajustar aqui. Como, por exemplo, a gente precisa colocar um espaçamento interno, mudar a cor da fonte para sendo branca e a gente colocar um border radius aqui também. É isso que a gente vai fazer. Então aqui, primeiro, vamos colocar um color como sendo white, para ele mudar a cor do texto. Um padding como sendo de 0.25 rem e de 0.5 rem. Um font size como sendo de 0.75 rem, para a gente aumentar um pouco aquela fonte. E aí a gente coloca também um border radius como sendo de 20 pixels. Se a gente salvar, ele já vai ter um aspecto bem legal. Ó. Ele já vai estar quase do jeito que a gente quer. Só que a gente não quer eles grudados assim, a gente quer dar um espacinho entre eles. Então a gente coloca um margin right como sendo de 0.5 rem. E a gente coloca também um margin bottom como sendo de 0.5 rem. Se a gente salvar, ó, você vai ver que agora ele está mais ajustado aqui pra gente. Show de bola! Eu acho que essa parte de projeto ela não foi muito complexa, porque como eu falei, ela é bem semelhante aqui à parte de skills. Só que aqui a gente vai precisar colocar mais duas propriedades, que é o quê?
Tá vendo que aqui, ó, essas skills e esses projetos estão muito grudados? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o ID Skills e o ID Projetos e vai colocar um margin top e um margin bottom para colocar um espaço entre eles. Então aqui, ó, a gente seleciona hashtag, que no caso o hashtag é para selecionar o ID, projetos, vírgula, hashtag skills. A gente está selecionando esses dois IDs aqui. E aí aqui dentro a gente vai colocar um margin como sendo de 100 pixels e 0. Que aí ele vai colocar só margem na vertical aqui pra gente, ó. Se a gente salvar, ó, ele colocou margens na vertical aqui. Você viu que ele deu um espaçamento entre os conteúdos aqui. Então é justamente isso que a gente quer. A gente não quer o conteúdo muito grudado. Beleza, eu acho que essa parte de projeto tá feita. Agora a gente pode ir para a próxima parte, que é a de contato. Aqui, ó, se você observar, a gente tem esse formulário de contato aqui, que a princípio é bem simples, só que ele tem alguns detalhes ali. Então bora fazer esse formulário no HTML. Se a gente vier aqui no nosso HTML, ó, você vai ver que a gente criou aqui a nossa section de projetos. E aí logo abaixo eu vou criar aqui a nossa section para o contato. Então vamos criar uma section. Aí essa section logo de cara a gente já vai ter o ID como sendo de contato. E aí a gente coloca a classe, um class aqui, como sendo de contato também, que a gente vai usar essa classe mais tarde. E aí a gente vai colocar também a nossa classe fade-in. Nesse contato aqui a gente não vai colocar a classe container. A gente já vai ver por que a gente não vai colocar. Então essa aqui é o principal aqui do nosso contato. E aí esse contato, como todas as abas do nosso projeto, ele vai ter um título. Então aqui vai ter um H2 e aqui a gente vai ter um Contact Me, exclamação. Logo abaixo aqui desse H2, o que a gente vai colocar? A gente vai ter um form. E aí nesse form aqui, se você observar, ó, a gente tem o campo nome, o campo e-mail e o campo mensagem aqui. Sendo que esse campo de mensagem, ele não vai ser só uma input, ele vai ser um text area. Ele é uma tag diferente da input. Então aqui a gente cria a tag form, que como isso aqui vai ser um formulário, a gente precisa utilizar a tag form. E aí logo de cara a gente já coloca uma classe aqui nesse form. Então vai ter um class chamado de contato-form. E aí dentro desse form, o que a gente vai ter? A gente vai ter algumas inputs, só que para cada input que a gente tiver, a gente vai ter uma label. A label é esse texto aqui que a gente tem em cima de cada um dos formulários. Então aqui a gente tem essa input e essa label, essa input e essa label, e aqui a gente tem a text area e uma label aqui em cima. Então para cada input que a gente tiver, a gente vai precisar de uma label, só que a gente vai precisar agrupar tudo isso numa div. Então aqui, ó, como que vai ser essa estrutura? A gente vai ter uma div, e aí dentro dessa div a gente vai ter uma label, e logo abaixo a gente vai ter uma input. Então a gente coloca uma input aqui. Então esse aqui vai se replicar para todos os campos que a gente tiver, menos o campo lá da text area no caso. Então aqui, ó, eu posso copiar essa div aqui, colar e colar. E aí só nesse último aqui que não vai ser uma input. A gente pode apagar isso aqui e aí a gente declara uma text area. Text area. E aí, esse sim é uma tag que ela precisa de fechamento, diferente da input. Em cada uma das divs, a gente vai colocar uma classe aqui pra gente, porque a gente vai precisar selecionar elas. Então aqui, ó, em cada uma das divs, a gente coloca a classe igual a grupo-formulário. Então nessa primeira aqui, nessa segunda também, grupo-formulário. E nessa terceira div também, a gente vai ter a classe grupo-formulário. Lembrando que aqui eu esqueci de colocar uma classe no H2. Esse H2 aqui, ó, vou colocar uma classe chamada de título contato. Beleza. Agora, aqui, ó, a gente vai trabalhar em cada uma das nossas inputs e das nossas labels. A primeira input, a primeira div aqui, é para o campo nome. Então, aqui na label, a gente pode colocar nome. E aí, aqui, ó, sempre que a gente tem uma input e uma label, a gente precisa informar na input o ID e o nome do campo, e na label a gente precisa informar para qual campo que a gente quer essa label aqui. Então, para entender melhor, na input a gente coloca um ID, que no caso vai ser nome, e a gente coloca também um campo name, que também vai ser nome. E aí na label a gente coloca aqui, ó, um for é igual a nome. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que essa label aqui é para o campo nome. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para os outros campos. Então, aqui ó, no campo de e-mail, nessa div aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui vamos colocar e-mail. Na input, a gente vai ter ID igual a e-mail, name igual a e-mail,
E na label a gente coloca um for igual a e-mail. E aí vai ser a mesma coisa aqui para o nosso outro campo de mensagem. Então, no text area aqui, ó, a gente vai colocar um ID igual a mensagem, name igual a mensagem, e na label um for aqui, ó, for igual a mensagem também. Por último, em todo formulário a gente precisa de um botão de envio. Então a gente vem aqui logo abaixo da última div e a gente coloca um button. E qual que vai ser o texto desse button? Vai ser mandar mensagem. E qual que vai ser o tipo desse botão? Type. Ele vai ser um botão de submit, vai ser um botão de envio. Então aqui a gente tem um formulário, e aí todo formulário ele precisa desse botão aqui de envio, e a gente precisa especificar que ele tem esse type submit aqui. Esse submit é para poder especificar que ele é o botão do formulário, para poder enviar o formulário. Se a gente tirar isso aqui, ele não vai funcionar, esse botão. Beleza? Então eu acho que está feita essa parte aqui. Agora a gente passa para estilização. Uma última coisa para a gente fazer aqui nas inputs é, sempre que a gente quer uma input que ela é obrigatória, que ele não deixa enviar o formulário se você não preencher ela, a gente vem em cada uma das inputs aqui e coloca um campo que chama required. A gente coloca essa palavra aqui. Então, na input de e-mail eu também coloco required. Lembrando que tem que ser antes do fechamento aqui da tag. E aí no text area também, required. Beleza, se a gente salvar isso aqui e voltar aqui, ó, você vai ver que ele já criou aqui pra gente. E aí ele tem esse comportamento da text area que a gente consegue mudar o tamanho dela aqui. Beleza, agora vamos então para as estilizações. Vamos vir aqui no nosso style.css. E aí a primeira coisa que a gente vai estilizar aqui é o nosso ponto contato. O nosso ponto contato é justamente aqui a nossa section de contato. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos vir, ponto contato, e vamos colocar um background color como sendo de var, e aí vai ser aquela nossa cor secundária aqui. Porque ele vai ter essa cor diferenciada aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, ele tem esse tom de azul. E aí os textos do nosso contato, a gente vai precisar que sejam brancos. Então a gente coloca um color como sendo white. Tá. Agora vamos para a estilização do formulário. Aqui a gente vai colocar nesse formulário, ó, a gente vai colocar uma largura máxima e a gente vai colocar um margin zero alto também, para poder fazer a centralização desses elementos. Então aqui, ó, a gente vem, ponto contato form, que é a nossa tag de contato, e a gente vai colocar um max width de 600 pixels e um margin como sendo 0 e alto. E aí se a gente vier aqui, ó, ele já vai estar mais centralizado aqui pra gente. Mais algumas coisas que a gente precisa ajustar aqui. Próxima coisa é se a gente vier aqui, ó, em cada um desses grupos, dessas divs aqui, esses grupos formulários, a gente precisa colocar um espaço neles, um espaço de baixo, porque eles estão muito grudados. Então a gente vem, seleciona aqui, ponto grupo, traço formulário, e a gente coloca um margin bottom como sendo de 1.5 rem, para ele colocar um espaço aqui embaixo, ó, porque ele estava muito grudado. A gente vai fazer a mesma coisa na label. Então aqui em cada uma dessas labels, ó, a gente vai colocar também um espacinho embaixo. Então aqui a gente coloca label e um margin bottom como sendo de 0.5 rem. Só que se você observar aqui, ó, cada uma dessas labels, ó, a label de nome, a label de e-mail, ela está do lado do conteúdo aqui. A gente não quer isso. A gente quer que a label fique em cima do formulário, da nossa input no caso. Então a gente vem aqui e coloca a propriedade display como sendo block. Esse display block vai fazer com que esse nome e esse e-mail ocupe 100% do espaço da largura. Ele não vai deixar nenhum espaço para input e a input vai ter que ir para baixo. Então esse é um comportamento que a gente tem. Agora que eu estou vendo aqui, a gente esqueceu de colocar aqui a nossa label da text area, aqui da mensagem. Então aqui no HTML, ó, aqui eu esqueci de colocar essa última label aqui. Então nessa label aqui vai ter mensagem. E aí se a gente salvar e voltar lá, ó, ele já vai aparecer aqui pra gente, beleza. Depois a gente vai estilizar agora a nossa input e a nossa text area. Então a gente vem aqui, como a gente tem só uma input e só uma text area, a gente vai aplicar só um estilo para elas, não tem necessidade de criar classe para elas. Então a gente pode selecionar a nossa input e a nossa text area aqui. E aí o que a gente vai ter primeiro aqui? Bom, primeiro a gente vai colocar um background color. Eu esqueci de colocar aqui, é text area, faltou um A aqui. Então primeiro a gente coloca um background color como sendo de... A gente vai ter essa cor aqui, ó, RGBA
abre parênteses, 255,255,255,0.1. Ele vai ser um tom meio acinzentado aqui, ó. Se a gente salvar e voltar aqui, ó, ele é quase como se fosse um cinza transparente, porque ele está pegando um pouco do azul ali também. Depois, a gente vai mudar um pouco dessa border, porque se você observar, essa border não está muito legal aqui. A gente vem e coloca um border como sendo de 1 pixel, solid, e aí a cor vai ser semelhante a essa aqui. Vamos copiar essa cor aqui, ó. E aí a gente coloca ela, e aí em vez de ser 0,1, ela vai ter 0,2 de opacidade. Se a gente salvar e voltar aqui, ó, ele já vai estar bem mais legal aqui pra gente. E aí agora a gente coloca também um padding, então um padding de 0,75 rem, e ele vai ter um espaçamento interno, deixar um pouco maior aqui o campo pra gente. E a gente coloca também um border radius de 5 pixels. E aí a gente também coloca um color como sendo white, para ele mudar a cor do texto. E aí, se a gente salvar, ó, ele vai estar dessa maneira aqui. Se você observar, ele não está ocupando tudo aqui da largura. A gente quer que ele ocupe até o máximo que ele conseguir aqui. Então aqui a gente coloca um width de 100%. E agora sim, ele vai estar ocupando 100% aqui do conteúdo. Beleza. Agora falta a gente utilizar aqui o nosso botão para poder a gente enviar a mensagem aqui. Então, como a gente tem só esse botão aqui, a gente pode simplesmente selecionar a tag button. Então aqui, ó, a gente vem, seleciona o button. Primeiro, ele vai ter um background color como sendo de var, e aí vai ser a nossa cor auxiliar. Depois, a gente vai ter um color como sendo white, para ele deixar o texto do botão branco. A gente vai ter também um padding, que a gente já está acostumado aí, de 0,75 rem e de 1,5 rem. A gente vai tirar a borda do botão, então a gente coloca um border como sendo none, um border radius como sendo de 5 pixels, e para finalizar a gente coloca um cursor como sendo pointer, para ele colocar aquele ponteirinho quando a gente coloca o mouse por cima. Se a gente salvar e voltar aqui, ó, ele já vai ter esse aspecto aqui, bem mais legal pra gente. E aí uma última coisa dessa parte de contato é que não está aparecendo o texto de contato aqui. É que ele está azul no fundo azul. Se a gente vier aqui e fizer isso aqui, ó, selecionar ele, você vai ver que ele está aqui. Só que a gente precisa mudar a cor dele. Então a gente vem aqui e seleciona aqui quem que é o nosso contato, título do contato. É aqui esse H2 e tem a classe título-contato. Então vamos selecionar esse cara aqui. Então aqui a gente seleciona ponto, título-contato e coloca um color como sendo white. E aí ele já vai estar ajustado aqui pra gente. Tá, então depois dessa parte de contato, se a gente voltar aqui, ó, na nossa página pronta, você vai ver que a gente tem um footerzinho aqui bem simples para poder finalizar o site. Então aqui a gente vai criar um nosso footer no HTML. Então aqui, para a gente criar esse footer, vamos vir aqui no nosso index.html, e aí aqui, logo abaixo da nossa section, a gente cria um footer. Então a gente vem aqui e cria uma tag footer, que é como se fosse o rodapé do site ali. E aí o nosso footer ele vai ser bem simples. Ele vai ser uma lista de ícones ali e a gente vai ter o símbolo de copyright aqui. Aqui a gente tem o copyright 2024, o seu nome e todos os direitos reservados. Então aqui, ó, vamos vir no nosso HTML. Como vai ser uma lista de ícones, a gente vem aqui e declara uma UL. E aí dentro dessa UL a gente vai ter 3 LIs. LI, LI e a nossa LI. Aí a gente coloca uma classe aqui na nossa UL, que vai ser os ícones do footer. Vamos colocar class é igual a ícones-footer. E aí a gente vai ter aqui também, embaixo da UL, um parágrafo, que vai ser ali o nosso textinho de copyright. Aqui, para a gente colocar aquele símbolo de copyright, aquele Czinho, a gente vem e coloca e-comercial, copy e ponto e vírgula. E ele já vai até ficar roxo aqui pra gente. E a gente coloca o texto, 2024, Júlio César, todos os direitos reservados. E aí, os ícones aqui vão ser a mesma coisa que a gente usou lá em cima, que a gente usou alguns emojis. Então, o código desses emojis aqui, eu vou colocar na tela agora. Então, do primeiro emoji vai ser esse aqui, ó, e-comercial, hashtag 128, 187, ponto e vírgula. O do segundo vai ser e-comercial, hashtag 128, 101, ponto e vírgula. E o do último vai ser e-comercial, hashtag 128, 038 e ponto e vírgula. E aí se a gente salvar e voltar lá, ó, ele já vai aparecer aqui pra gente. Ó.
Aí agora a gente estiliza esse footer. Então a gente vem aqui no style.css e aí o estilo dele vai ser bem simples. Primeiro aqui no nosso footer, a gente vem e coloca um background color como sendo de var e cor de fundo card. Depois a gente alinha o texto ao centro, então a gente coloca text align como sendo de center. E aí a gente coloca também um padding como sendo de 2 rem e 0, para ele colocar um espaçamento interno. E aí se a gente salva, ó, ele já está quase 100% ajustado ali. Por último, a gente precisa mexer nos ícones. Então a gente vem aqui e coloca ponto ícones traço footer, que é a nossa classe ali dos ícones. E a gente coloca um display como sendo flex, para a gente usar a flexbox. Um justify content como sendo center, para ele centralizar os itens. A gente coloca um list style como sendo none e um margin bottom como sendo de 1 rem. Esse list style é para a gente forçar nenhum tipo de lista. A gente não quer nenhuma estilização nem por bolinha, nem por tracinho. E se a gente salva, ó, vamos ver aqui, ele já está mais ou menos do jeito que a gente quer. Agora falta duas coisas para a gente finalizar 100% mesmo, que é o quê? A gente tinha colocado a classe fadeIn para ele ter esse efeito aqui, ó, quando a gente dá o F5, quando a gente atualiza a página, e ele não está com esse efeito aqui por enquanto. Ó. Se eu estou atualizando a página, ele está secão. Então a gente vem aqui, para a gente fazer esse efeito. Primeiro, a gente precisa declarar o efeito. Então aqui a gente utiliza uma palavra chamada keyframes. A gente coloca @keyframes. A gente dá o nome da nossa animação, no caso vai ser fade, e aí a gente abre chaves. Aqui dentro, a gente vai descrever como que vai ser essa animação. Como que a gente quer ela? A gente quer, primeiro, que a opacidade ela parta do 0 até o 1. A opacidade seria o que a gente está vendo aqui, ó. Opacidade 0 é como se a gente estivesse vendo branco. Então ele começa do branco até mostrar o conteúdo. Então a gente começa da opacidade 0 até a opacidade 1. E ele também tem esse efeito aqui de subindo. Então ele vai ter aquele efeito que a gente utilizou, que é o Translate Y. A gente vai subir o conteúdo. Então aqui, ó, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente declara de onde que a gente quer partir. Então, from, abre chaves. De onde que eu quero partir? Da opacidade, opacity 0. E transform, translate Y 20 pixels. O que eu estou falando aqui? De onde eu quero partir? Eu quero partir da opacidade 0 e eu quero partir do translate Y como sendo de 20 pixels. Ele vai estar 20 pixels para baixo. E para onde que eu quero ir? Eu coloco aqui o to, então eu coloco to, abre chaves, eu quero ir para opacidade como sendo 1, ponto e vírgula, e eu vou dar o transform, translate Y como sendo de 0. E aí ele vai dar esse efeito de subindo. Por último, depois de declarar essa animação, a gente precisa utilizar ela. Agora que a gente vai utilizar aquela classe fadeIn. Então a gente vem aqui, seleciona .fade-in e a gente coloca um animation como sendo. Aqui a gente vai colocar qual que é o nome da animação, no caso é o fade, que a gente acabou de declarar. Ela vai ter 1 segundo e ela vai ter esse efeito aqui, ó, ease out. Esse aqui é o tipo de animação que a gente vai ter. E se a gente salvar, ó, e a gente atualizar a página, lembrando que esse aqui é o pronto, esse aqui é o que a gente está fazendo, e ele já tem esse efeito aqui. Por último, tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, que é o que? Aqui, nessa barra de navegação, ela não está funcionando. Ó. Se eu clicar aqui, ele não está funcionando. Por quê? Vamos ver aqui no nosso HTML, ó. Como que eu faço para a barra de navegação funcionar? Eu preciso vir aqui no começo do site, na nossa nave, ó. Eu venho aqui na nossa nave, e aí, tá vendo que ele tem várias tags A aqui? Eu preciso colocar para onde que essas tags vão redirecionar. Então eu venho aqui e coloco, vamos ver nessa primeira tag aqui, a gente coloca href é igual a hashtag sobre. Então ele está redirecionando para o nosso sobre. Aqui nas skills vai ser a mesma coisa, href é igual a hashtag skills. No projetos vai ser href é igual a hashtag projetos. E no contato vai ser href é igual a hashtag contato. E aí, agora sim, se a gente salvar, ó, ele vai começar a redirecionar para a gente. Ó. Redirecionou para o sobre, para as skills, para os projetos e para o contato.
Por último, a última coisa, eu acho que é a mais importante do tutorial, é você postar no LinkedIn essa aplicação. Então disponibiliza isso aqui em algum lugar, no GitHub, por exemplo. Eu tenho um vídeo mostrando como é que você hospeda o site, eu vou deixar o card aqui do lado, na descrição também. Agora é hora de você mostrar esse projeto. Então, espero que você tenha curtido. Falou!